Olá, amigos e amigas. Estamos aqui iniciando mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, onde temos sempre o foco em discutirmos questões de relevância para a nossa sociedade. E trazemos sempre convidados que são especialistas em determinadas áreas, notadamente na área do direito, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre questões de relevância. Hoje, um dia muito especial, recebemos a visita de dois colegas de proeminência na advocacia aqui em Guarulhos e no próprio estado de São Paulo. Falo do Dr. Eduardo Ferrari, que é, obviamente, advogado criminalista, que é conselheiro seccional da OAB São Paulo e é especialista em direito penal e em processo penal, com grande atuação nessa área. Do meu lado direito, o Dr. Rodrigo Prates, meu ex-aluno, com quem eu tenho uma relação de afeto muito grande e de respeito, advogado, vice-presidente da OAB Guarulhos, já foi também secretário-geral, né? E especialista em processo civil e em direito de família. Então, são dois colegas que têm experiência nas respectivas áreas e nós vamos procurar conversar, refletir sobre um tema que é muito importante na atualidade. Como proteger a sociedade contra a violência. Estamos vendo no dia a dia a violência crescente em todos os níveis, em todos os setores da sociedade, tirando a tranquilidade das pessoas. E entender as causas da violência e refletirmos sobre como combatê-la é uma das tarefas que nós temos para desenvolver a cidadania. Eu vou começar com o Dr. Eduardo Ferrari. Dr. Eduardo Ferrari, bem-vindo, agradeço a gentileza da sua presença, que muito nos honra. E eu coloco o seguinte: como advogado criminalista atuante, como é que você analisa o crescimento da violência contra o patrimônio e contra as pessoas, que graça no dia a dia da nossa sociedade? Bem-vindo, agradeço mais uma vez, fique à vontade. Olá, professor Clóvis, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de me convidar aqui para estar no Legis. Muito feliz em poder dividir esse momento com o senhor. Acho que é uma referência aqui na nossa cidade e também em todo o estado. E esse projeto que o senhor tem tocado é um projeto que faz todos nós pensarmos, desenvolver ali uma análise crítica diante do que a gente vem encarando na nossa sociedade, diante dos diversos temas que o senhor aborda. Então, fico muito feliz de poder estar aqui com o senhor e poder contribuir de alguma forma com esse projeto que o senhor está encaminhando. Muito bem, agradeço também a oportunidade de dividir a bancada com o meu querido amigo, Dr. Rodrigo Prates, que também tem um carinho especial, um afeto especial por ele, um advogado que tem um diferencial aqui na nossa comarca e também que é um ser humano, que é um ser humano sensível às mazelas da sociedade, né? Então,
Obrigado, doutor Prado, obrigado, doutor Clóvis. Agradeço também a equipe aqui do ProLabs. Bem, não é possível a gente dizer exatamente, né, fazer um raio-x do que está a acontecer. Nós temos que fazer um avanço, uma verificação histórica. Nós estamos aí pós-pandemia, né, no momento em que abruptamente fomos tirados das nossas rotinas, né, e ali houve uma série de complicações, pois o ser humano não é dado em viver isolado, né? O ser humano não tem, na natureza dele, estar vivenciando momentos e partilhando de momentos em sociedade. Então, me parece que a pandemia trouxe ali uma série de fatores e que externou mais intensamente aqueles sentimentos que são naturais do ser humano. Muita gente faleceu, muita gente morreu, muita gente ficou doente, muita gente enfrentou problemas que a gente jamais imaginaria, né? E também, Dr. Clóvis, aliando tudo isso ao fato de sermos um país em desenvolvimento, onde nós não temos políticas públicas efetivas, especialmente para a maioria da sociedade. Os acessos são muito poucos, muito pequenos, né? Só tem acesso àqueles que têm algum privilégio, não o privilégio de obter vantagem, mas o privilégio de poder ter ali dentro da sua casa uma base de ensinamentos, para que esse cidadão possa evoluir. E ainda assim ele está sujeito a termos aí qualquer evento ligado à violência. Eu vejo uma grande dificuldade do Estado compreender a necessidade de devolver para a sociedade e para aqueles que vivem na sociedade, especialmente aqueles que se encontram mais distantes das regiões centrais, porque você não percebe ali a presença efetiva de órgãos voltados ao desenvolvimento daqueles indivíduos. Eu milito na área criminal e observo isso, que o perfil dos jovens que procuram o escritório, dos familiares que procuram o escritório, é muito semelhante. São pessoas que os pais já vêm de uma crise interna, pessoas que se desligaram da escola e pessoas que têm como referência pessoas que não têm um valor muito bom, tá? Porque quando o Estado não está presente, Dr. Clóvis, automaticamente a gente fica vulnerável. Então, muitas vezes aqueles que estão em situações difíceis ali na comunidade e na sociedade não conseguem acessar determinadas situações. Isso não quer dizer que nós temos a violência hoje generalizada, e assim sempre foi, com mais intensidade e menos intensidade. Hoje a gente também tem um fenômeno, que é o fenômeno da internet, né? Lá atrás a gente já ouvia falar, né, da globalização, e hoje a gente vivencia ele intensamente. Então, são alguns fatores que, na minha visão, acabam encaminhando ali para termos, né, a explosão do ser humano. Você veja, Dr. Clóvis, motoristas de ônibus intolerantes, né, com um veículo gigantesco, jogando carro em cima de pessoas, os assaltos cada vez mais violentos, sempre com pessoas jovens. A grande maioria dos roubos, dos furtos são praticados por jovens que muitas vezes não têm perspectiva e também não tem nem como ter essa perspectiva na base que ele vem ali fundado. Nós temos uma dinâmica política estadual, especialmente voltada ao encarceramento, ao grande encarceramento, onde você coloca ali pessoas que sequer tiveram presas e que acabam ali fazendo escola, unidades prisionais, onde você tem aqui, por exemplo, em Guarulhos, nós temos 2 CDPs, o CDP-1, por exemplo, ele tem capacidade, o CDP em regra tem capacidade para 700 e poucas pessoas, só que eles estão confinados, depositados, para não dizer outra coisa, cerca de 2.000 pessoas, então é inviável. Você fala em ressocialização... 3 por 1. Pois é. E assim, pessoas dormem no chão, dormem penduradas, né? E a sociedade acaba não exercendo o seu papel, porque o Estado tem o dever, mas o cidadão também tem a sua obrigação para contribuir com o Estado, né? Nossa Constituição Federal nos prevê essa possibilidade. Nós temos muita gente que colabora, muita gente que cuida, mas a nossa sociedade ela é muito gigantesca. Então são fatores que desencadeiam, uma violência. A gente vê violência também familiar, nós temos violência no trânsito, nós temos violência nas escolas, coisas que a gente jamais imaginava.
E a gente acaba tendo mais acesso a isso, porque as pessoas agora pegam o celular, põem na mão e começam a filmar. Então, automaticamente, aí câmeras para todos os lados, a gente acaba presenciando mais. Não que isso também não existia no passado, né? Existia no passado, mas agora fica muito mais visível e perceptível. E eu não vejo uma intervenção efetiva do Estado. Prova disso é o que acontece na Cracolândia, onde cada hora aquelas pessoas se encontram no lugar. Então, muito de toda essa agressividade, de toda essa violência, está ligado à saúde, né? Saúde mental. Então, são fatores que eu reputo, avalio serem esses os fatores que intensificam a violência, Dr. Clóvis. Realmente é preocupante. Você fez uma referência aí ao motorista de ônibus. Nós temos visto aqui em São Paulo, no último mês, vários casos em que o motorista não espera o passageiro descer. Né? Teve um caso aí que fechou a porta e arrancou o braço da pessoa. Teve outro que jogou a pessoa no chão e ela passou por cima. Da bicicleta, que ele jogou o ônibus da bicicleta. É uma intolerância que não tem limite, né? Não tem limite. As empresas, né, especialmente as empresas de ônibus, tratam, né, os seus funcionários como máquina, mas o ser humano não é uma máquina. Então ele tem horário para fazer o transporte coletivo, enfim, valoriza-se muito mais o dinheiro do que o ser humano. E o transporte coletivo transporta pessoas. Uma questão que sempre foi colocada como causa de problema em ônibus é acabar com o cobrador, por exemplo, porque o motorista termina acumulando a função de motorista, que já é uma função penosa e muito séria para você rodar nesse trânsito maluco, caótico, e ainda ter que controlar a questão do recebimento da tarifa. Né? E aí ele tem que controlar se a porta está aberta, se não está, quer dizer, é muita coisa. Ele tem uma família, tem problemas em casa. É complicado. Doutor Rodrigo Pratos, vamos mudar o enfoque um pouquinho. Você atua especialmente no direito civil, né, e na área de família. Como é que você analisa a violência, o crescimento da violência no âmbito das famílias, né, que também tem sido preocupante e no dia a dia as notícias são desalentadoras? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite do Proleges, obrigado professor Clóvis, que é o professor dos professores, né? É o grande mestre aqui no Guarulhos. Falávamos há pouco, 52 anos lecionando, e muitos advogados e advogadas, promotores, juízes tiveram o prazer de assistir às suas aulas ao longo da carreira. Então, muito obrigado professor pelo carinho, pelo convite. Agradecer ao Proleges, esse Instituto de Pesquisa e Ensino Jurídico fantástico, com várias ações sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso mostra, né, uma ação concreta, não uma ação fantasiosa ou uma ação que fica apenas na mente, nos sonhos, mas um ato claro de trazer solidariedade, amor, compaixão, que são princípios muito importantes, inclusive aqui no tema de hoje. O Ferrari falou muito bem há pouco sobre o aumento da violência na pandemia. E no âmbito da família, né, a gente tem que lembrar que muitas pessoas, quando casam, quando aceitam um compromisso do casamento, elas não falam apenas sim para um juiz do casamento. Ela fala sim para um monte de planos, para um monte de sonhos. Ninguém casa para descasar, essa não é a regra. Então, quando alguém vai para um juiz de casamento e fala, olha, eu aceito esse casamento, ela planeja ter filhos, ter patrimônio, ter uma pessoa para ficar com ela pro resto da vida. Então, quando ela faz isso, ela cria dentro dela um mundo, vamos dizer assim, perfeito. Como deveria ser essa relação familiar. Mas na pandemia, professor e querido amigo Eduardo Ferrari, as pessoas ficaram presas em casa. E lados obscuros das pessoas surgiram e apareceram. Tanto é que na pandemia houveram muito mais divórcios do que nos anos anteriores. Né? Muitos pais reclamando que os filhos estavam em casa, porque não tinham o hábito de conviver com seus filhos, né? Mandavam para a escola e a escola cuidava. O pai estava fora, só via à noite. E certamente esse lado obscuro da violência também fica muito mais forte. Infelizmente,
Os shoppings estavam abertos, as padarias estavam abertas, as farmácias abertas, mas o fórum estava fechado. O fórum não estava aberto para a população na pandemia, ele funcionou de forma remota. A delegacia da mulher não é 24 horas, ela é na região central da cidade. Imagine Guarulhos, com esse tamanho que nós temos, há apenas uma DDM, né, Delegacia da Mulher, que funciona em horário comercial praticamente. A estrutura é boa, o procedimento é bom, a delegada, ao que eu saiba, é uma ótima delegada, mas é limitada, é apenas um posto de atendimento. Qual horário a mulher precisa de suporte, professor? Geralmente no final de semana, geralmente à noite, quando o esposo está ao seu lar. E a delegacia está fechada. Houve um aumento muito grande de violência doméstica durante esse período, que é o período que ainda há reflexos naturalmente. Muitas mulheres, elas se sujeitam ao final de um casamento e não têm o que comer, não têm renda. Porque afinal de contas, muitas elas se submetem ao casamento e não trabalham. Elas vivem para a prole, vivem para o lar. E aí fica aquele medo interno em casa. Se eu termino esse relacionamento, como eu sobrevivo? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como eu crio meu filho? E não à toa, nós vemos muitos casais, ao menos eu vejo no escritório, que chegam já numa fase de muitos anos de casamento, com divórcio. E eu sempre ouço assim, esperamos os filhos crescerem para depois nos divorciar. Nós não queríamos influenciar a criação dos filhos. E isso faz uma reflexão para nós. Será que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, se houvesse divórcio à época, que não havia, houve desquite, houve separação, e o divórcio direto, como nós temos hoje, é uma construção muito nova, é uma construção agora da última década praticamente. Será que eles também se divorciariam? Fica essa reflexão, nós temos esse mundo, né, de casamento de bodas de ouro, bodas de prata, bodas de diamante. Será que isso realmente aconteceria lá atrás? Eu tenho dúvidas, porque normalmente o casamento é uma anulação contínua. Todos se anulam, mas essa anulação tem que ser saudável. Não pode haver violência, não pode haver um sobre o outro. E infelizmente esse comportamento que nós vemos em muitas famílias de violência, violência psicológica, violência emocional, violência física, violência de futuro, violência de perspectiva. Você não vale nada, você não vai arrumar emprego, você não presta para isso. Isso acaba com a pessoa. Não à toa que a saúde mental hoje é um ponto importantíssimo das organizações, importantíssimo no âmbito educacional, porque o número de pessoas com depressão, ansiedade, paralisia aumentou muito nos últimos anos. Isso é uma violência. E se nós não falarmos sobre isso, como é que nós vamos trabalhar para que isso não aconteça? Isso tem que ser falado. O cuidado, o amor, o zelo. E aliás, né, se a gente pudesse trazer uma solução perfeita para tudo, seria muito simples. É uma coisa que para quem tem religião ou não, ou para quem tem humanidade, ame o outro como você mesmo. Se você ama, você não maltrata. Se você ama, você paga as dívidas. Se você ama, você não faz o que você não deve fazer. O amor é uma palavra muito importante, mas às vezes muito esquecida. Mas aqui, quando há uma violência, há de haver uma repressão. Tem que se colocar a pessoa que cometeu um crime, que foi indevida no seu devido lugar. E para isso o Estado tem que ter sim aparatos próprios para isso. Mas aparatos não pode ser apenas criando uma delegacia da mulher, num local central da cidade, que até tem um acesso melhor do que a antiga delegacia da mulher, mas que não funciona 24 horas, que tem uma equipe reduzida de atendimento, e que quando uma mulher liga numa central do 90 e vai uma viatura, talvez não vá uma mulher atender, talvez vá um homem. E nós precisamos aqui, enquanto homens, fazer uma meia-culpa. Nós não temos a sensibilidade de uma mulher. Não temos. Nós somos homens. Nossa cabeça é diferente, nossa construção é diferente, os preconceitos que nós sofremos são diferentes, a nossa vivência é diferente. E infelizmente nós não temos um aparato 100% eficiente para reprimir isso. Porque nós precisaríamos de investimento, políticas públicas mais eficientes, como o Dr. Ferrari falou muito bem há pouco. Nós precisaríamos de uma educação muito melhor, e a educação no Brasil infelizmente não funciona como deveria. Nós temos problemas muito graves na formação do futuro do país, na construção dos jovens. Houveram avanços importantíssimos, podemos falar do FIES, do ProUni, da maior construção de escolas, de creches, mas quando nós temos uma mãe que não consegue creche para o seu filho, e a Prefeitura de Guarulhos, por exemplo,
disponibiliza vaga em período integral para um grupo muito restrito de mães, não são para todas. A maioria obtém apenas por ação judicial, ações que eu faço rotineiramente no escritório. Essa mãe não trabalha, porque o pai trabalha. Isso é uma construção da sociedade, o pai trabalha fora. Porque internamente, e eu já estou finalizando, professor, nós temos aquele pensamento que o homem mantém o lar e a mulher cuida da prole. Isso é histórico. As mães eram assim, as avós eram assim, as bisavós eram assim. Aliás, que a mulher colocava o sobrenome do marido, porque ela passava a pertencer àquela família, né? Mudava-se o movimento familiar. E aí as novas gerações replicam isso. E talvez até uma questão de educação sexual. Porque nós temos muitas mulheres em situação de vulnerabilidade com muitos filhos. Isso é uma questão muito importante. Isso é uma questão que nós precisamos discutir para obstar a violência doméstica, para obstar que aconteçam problemas no futuro do nosso Brasil. Nós não queremos um país assim. Recentemente, o governo do estado fez uma normativa, por exemplo, colocando a obrigatoriedade dos bares e restaurantes terem uma política de enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito dos seus estabelecimentos. A legislação é muito ruim, ela é fraca, ela é aberta demais, ela não traz de forma clara o que tem que ser feito, ela deixa a critério de cada estabelecimento. Nós precisaríamos ter uma central melhor sobre isso, precisaríamos ter uma política clara sobre isso. Tivemos um caso recentíssimo, não no âmbito familiar, mas no maior programa de exibição hoje de reality show, que é o BBB. 2 participantes expulsos porque fizeram importunação sexual com uma mulher, que era estrangeira, e também com uma participante. A que ponto chegamos, no âmbito de rede nacional, incentivar uma coisa dessa, mostrar isso? Houve uma expulsão, mas o exemplo já foi feito. E aí você vem nas justificativas. Não sabia que estava errado, não fiz por mal, tenho que me desconstruir. Já foi, meu amigo, já aconteceu. Todos nós precisamos nos desconstruir todos os dias. A vida é uma evolução diária, é uma evolução de minutos. Mas enquanto Estado, enquanto entidade, enquanto cidadãos, nós precisamos pedir para o Estado: faça uma política efetiva para acabar com isso. Invista em educação, invista na conscientização da população, invista especialmente na estrutura da máquina judiciária e policial para que, se ocorrer algo que nós não queremos que ocorra, isso seja imediatamente reprimido, para que a mulher tenha segurança, para que a mulher e os filhos, que são importantíssimos, possam ter uma vida de paz. Acho que é basicamente isso, professor. Muito bem. Realmente é preocupante o crescimento dessa violência dentro do âmbito das famílias. Dr. Eduardo Ferrari, tem como associar o aumento da violência com essa política de tolerância maior com o porte de arma? Olha, Dr. Klaus, eu particularmente tenho uma opinião a respeito da utilização de armas e, para mim, o cidadão não tem. O cidadão não pode ter arma. A nossa estrutura familiar, o nosso desenvolvimento como Estado, como pessoas, não tem ali qualquer possibilidade de termos armas. As polícias, obviamente, que devem estar bem armadas, e conter esse tipo de situação e estar ali estrategicamente preparada para receptividade. E você veja, casos que nós tínhamos antes de termos abolido a utilização de armas, voltam a acontecer, que é a violência dentro de casa. Mas alguns poderiam dizer: mas as armas ilegais, elas estão presentes ali. Sim, mas ao longo do tempo foi se dissipando a ideia de se utilizar a arma. E nos últimos tempos a gente tem visto um retrocesso nesse sentido, pois a utilização de arma na sociedade, e a gente observa isso comumente nos Estados Unidos, onde ali tem alguns estados que permitem a utilização de armas, grandes tragédias. Eu vejo que tem muitas possibilidades de a violência expandir para homicídios existindo arma, porque nós temos um outro fator também que está atrelado a todo esse processo que nós estamos acabando de passar e evoluindo, que é o uso de substâncias entorpecentes, especialmente o álcool, que é uma droga lícita.
né, e dentro de uma residência, você encontra ali grandes problemas. As pessoas, nos últimos tempos, têm bebido muito mais, né? E esse fator, com todos esses elementos, acabam gerando. Então, uma política que coloca a arma na mão do cidadão para autodefesa, coloca ele em absoluto risco, porque aquele que vem para fazer um assalto, para fazer um roubo, ele já vem alerta, ele vem por tudo ou nada, até você localizar a sua arma, providenciar. Você vê muitas vezes policiais sendo mortos durante uma ação. Imagina um cidadão que não maneja a arma com frequência, porque o elemento surpresa está presente ali. Então, eu vejo que sim, é um grande equívoco colocarmos ali a possibilidade de disponibilizarmos armas aos cidadãos. Penso que nós temos que buscar a educação, seja ela em que âmbito for. E a gente fala muito em segregação, em prisão, mas eu não ouço falar nenhuma campanha de desenvolvimento, por exemplo, para o estudo, para atendimento das crianças, para atendimento dos jovens. São 23 anos que eu tenho escritório e desses 23 anos posso dizer que desde o primeiro dia eu trabalho na área criminal. As histórias se repetem, alguns reincidem, outros não. Pessoas que passaram pelo cárcere que nunca mais vão passar pelo cárcere. Então a gente joga tudo dentro do mesmo saco e dizer, o crime não tem jeito. Tem sim. Tem. Você também, Dr. Clóvis, observa um fator que me espanta muito. Nós temos as faixas de pedestres, né? E não se respeita a faixa de pedestres. Não se respeita a legislação de trânsito. Os motociclistas, né, os motoboys que fazem entregas, para eles não tem farol, não tem lado direito, não tem absolutamente nada. Isso é uma consequência da falta de presença da fiscalização dos órgãos públicos, porque ninguém é fiscalizado. Então, se ninguém é fiscalizado, as pessoas começam a ter aquilo como normal. Eu não vejo o motociclista parar no farol. Não vejo. A não ser quando ele sabe que tem uma câmera ali. Do contrário, eles não param. É alarmante. Então, eu julgo que o grande problema são as políticas de Estado. Digo Estado Brasil, né? Não digo só local, aqui no nosso estado de São Paulo, nem mesmo na nossa municipalidade. A educação vai fazer a diferença. E a gente tem ali um fator, uma observação muito importante. Eu tive a oportunidade, por 3 anos, acompanhando o Dr. Rodrigo Prats, de ser os dirigentes da OAB, hoje ele está também ainda dirigente, e a gente observa que muitas coisas acontecem por acontecer, para marcar ali aquele ato, para simplesmente dizer que existe, né? E a gente tem que se preocupar com dirigentes, com pessoas, como seres humanos, como formadores de opinião, como o senhor, provocar a sociedade, tirar a sociedade daquela zona cinzenta, daquela cegueira habitual. E isso também é fator para nós, que somos lideranças, e especialmente para que a gente possa dialogar melhor com os governantes. Eu trouxe um exemplo também que diz respeito às delegacias de defesa da mulher. Realmente é absurdo. O número elevadíssimo, não há uma política efetiva, não da doutora Luciana, que é a nossa delegada titular aqui do Manaus, mas daqueles que estão acima dela, uma política de cúpula do Conselho da Polícia. Nós invocamos, reivindicamos várias vezes a criação de uma delegacia de defesa da mulher, por exemplo, na região dos Pimentas, na região de Bom Sucesso, onde a OAB já demonstrou que é possível fazer ações e intervenções lá, como disse o Dr. Rodrigo Prats, efetivas. E que tem um número de população muito alto. Altíssimo e sem acesso. Você encontra deficiência da presença do Estado. Não é? Então a OAB mostrando, sinalizando que é possível através de vínculos com as empresas. Nós temos hoje, por exemplo, um polo de atendimento. Lá, uma sala da OAB completa, perfeita, dentro do shopping Bom Sucesso. E atende advogadas e advogados da região. O Estado deveria também se fazer presente, por exemplo, um foro regional, um foro distrital para atendimento das demandas de família, especialmente ali naquela região. As pessoas vêm para cá, no começo de carreira, eu militei também na área da família, as pessoas vinham só com dinheiro de vinda.
nomeados pelo convênio, na época ainda era a Procuradoria-Geral do Estado, a GE. Então, há necessidade de fazer esse mapeamento, o Estado sabe, agora a ação, né, muitas vezes, nesse tipo de intervenção, não gera voto. Né? São coisas que as pessoas não veem. Né? Então, enfim, mas é um conceito que a gente tem que evoluir muito ainda. Realmente. E quando a gente vê menores, crianças, usando a arma, às vezes do pai, para cometer crimes, às vezes usando a arma involuntariamente. Brincando em casa. Brincando e matando um colega, matando um irmão, né? E, logicamente, que essa liberação, esse estímulo a ter armas, realmente é uma causa muito preocupante. Um grande equívoco. Doutor Rodrigo Prats, você analisou bem a questão do âmbito da família, a questão do divórcio. Agora, uma coisa que preocupa no âmbito da violência também é que o divórcio põe fim ao casamento. Mas o divórcio não põe fim ao relacionamento com os filhos, com a prole. Né? E aí nós temos um problema seríssimo, né? Porque tem pais que se divorciam e acham que, bom, acabou a minha função. E a função continua. Né? Muitas vezes tem 2, 3, 4 filhos, 2, 3, 4 anos, e é uma vida toda. E esse abandono material após o divórcio termina sendo também causa de violência contra essa criança. Né? E isso, obviamente, vai repercutir no momento ou mais tarde repercutir na própria sociedade. Como é que você vê isso? Bom, vou voltar um pouquinho, né? Quando eu vou atender um caso de divórcio no escritório, primeiro que sempre tem uma caixa de lenço na mesa. Né? Como eu falei há pouco, ninguém casa para separar. Então, um divórcio é um luto. Né? Ainda que não faleça ninguém, faleceu o casamento, faleceu a perspectiva, faleceu os sonhos, acabou. E vamos pensar num casal aí de 5 anos, 7 anos, que é a média dos divórcios que a gente percebe. Por 7 anos a pessoa foi condicionada a ter alguém junto, a minimamente conversar, a fazer planos, a viajar. E de repente você vai estar em casa sozinho, né, com um pote de sorvete, sem ninguém para conversar. Isso causa sim uma tristeza. Mas, embora nós tenhamos muitos divórcios, né, os divórcios não são iguais, porque as famílias não são iguais. Então, eu sempre uso um exemplo que é o da mesa de jantar. Né? Então, o professor Clóvis, quando vai jantar com a esposa, talvez a mesa dele seja retangular, e cada um em uma ponta. O Dr. Ferrari, talvez a mesa seja quadrada, e ele sente ao lado da esposa. A Maria, pode ser que a mesa seja redonda, que não tem pontas. Eu posso não ter mesa, posso comer no sofá. Então, sequer no ato da alimentação, que é um ato que a gente aprende que é um momento de família, as famílias são iguais. Por que então, para dissolver esse casamento, para acabar com o casamento, nós temos que aplicar a mesma fórmula? Não existe isso. Cada divórcio tem que ser feito de forma customizada, personalizada, entendendo os conflitos que geraram o fim do casamento e evitando conflitos futuros, professor. Porque se você está acabando uma coisa que não deu certo juntos, não adianta embarrigar o problema para depois. Porque depois aparece novo namorado, nova namorada, filhos do outro namorado, da nova namorada, ou aparece um relacionamento homoafetivo depois, e aí haverá outra pessoa para mexer com o buca junto. Então o divórcio tem que ser muito bem feito, um advogado da confiança da pessoa e que entenda o real problema. Essa é a minha crítica, por exemplo, ao Sejusc, que faz divórcio às vezes na baseada, sem um advogado obrigatoriamente lá, sem o Ministério Público, participação depois de homologação por um juiz. Tenho dúvida se um conciliador, por mais que na melhor boa intenção que ele tenha, ele vai entender o real problema,
para evitar um futuro processo depois, uma sobrepartilha, uma revisão de alimentos, uma modificação de guarda. O divórcio tem que pôr fim a muitas coisas, dentre elas a questão da prole, questão de pensão alimentícia, questão de visitas e guarda. No Brasil nós temos 4 tipos de guarda, né? Mas o que nós aplicamos no dia a dia são 2, a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Embora a guarda compartilhada, né, já esteja aí um pouco batida, ainda tem aquele mito de que na guarda compartilhada não paga pensão, porque a criança vai ficar 15 dias com o papai, 15 com a mamãe. Não é nada disso, vai ter residência fixa do mesmo jeito. E quem não tiver residência fixa vai pagar os alimentos, né, que a gente chama no dia a dia de pensão alimentícia, que é o nome mais popular e fica muito mais fácil de comunicar com o cliente. A grande questão é que o pai e a mãe, ou a mãe e a mãe, o pai e o pai, tem que entender que o filho não acaba com o casamento, como o professor Clóvis disse muito bem. Eu sempre falo assim, né? Se seu filho casar um dia, vão estar vocês 2 lá. Se o seu filho um dia fizer a primeira comunhão, batismo, o que quer que seja, for apresentado ao Senhor, de acordo com a fé, estarão os 2 lá. Se você tiver um neto, vocês 2 estarão lá. Isso é para sempre. O filho não acaba com isso. E os movimentos que a gente tem que passar ao longo do atendimento de um divórcio é nesse sentido. Resolvam o problema de vocês, não coloquem o filho nessa conversa. Eu não atendo o casal em divórcio com o filho junto, por exemplo. Peço que não leve no escritório. Pode haver um choro, pode haver uma conversa mais alta. Se aconteceu alguma coisa extraconjugal, né, lê-se traição, pode ser que fale isso, verbalize. Como fica a cabeça dessa criança? O que eu quero que ele pense? Não, eu não vou naquele escritório, naquele advogado, porque ele é mau. Ele separou o papai e mamãe, a culpa é dele. Não é isso. Eu não quero que ele tenha uma ojeriza, um distanciamento da justiça, um distanciamento daquele que é a voz do cidadão, que é o advogado. Então, eu tomo algumas cautelas. Coisas importantes de se fixar no divórcio, para que isso não seja replicado no futuro, é o regime de convivência. Se você estipula a guarda para alguém, tem que haver o regime de convivência para outra pessoa. E isso vai incluir finais de semana, feriados, aniversário do papai, aniversário da mamãe, aniversário do filho, Natal, Ano Novo, férias. E aí, às vezes, se você pega um modelo, né, que é o que o Sejus se aplica, não vai atender a necessidade. Eu já fiz, por exemplo, o divórcio de um casal onde o pai trabalhava à tarde e a mãe trabalhava de manhã. Né? Já fiz um outro que o pai queria buscar na escola e ter convivência durante a semana com o filho, sem problema. Já tive caso que o pai pediu que a mãe se comprometesse a levar lá no centro religioso, que a mãe era de outra religião, nos finais de semana. São pontos que você tem que acertar. Né? O problema é, quando acaba o casamento de uma forma beligerante, normalmente por uma traição, a mãe ela também quer encerrar o contato com o pai, que às vezes obsta que o filho tenha contato com o pai. Ou também o pai obsta que a mãe tenha contato. Isso é alienação parental. Isso é um tipo de violência. Isso não pode acontecer. O filho, a filha, os filhos não podem sofrer nenhum efeito negativo em razão do insucesso do casamento dos pais. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que isso vai acontecer sempre, porque demanda uma evolução pessoal muito grande e às vezes o tempo vai ajudar isso. Mas a gente tem que ter em mente que a construção social do filho depende do pai e depende da mãe. Não é porque a mãe ficou com a guarda, porque normalmente é isso, que apenas ela tem que criar. E aí tem outra questão. A mãe põe regra. Afinal de contas, a mãe vê todo dia. A mãe corrige lição, a mãe põe para dormir cedo, a mãe vê o que está comendo, a mãe põe a ordem. O pai vê no final de semana. O pai vai comer pizza, o pai deixa acordar a hora que quer, o pai não tem um sistema tão rígido quanto a mãe. Normalmente é assim, né, doutores? Então, pode haver exceções, eu estou usando aqui a regra. É mais ou menos que nem o avô, né? Isso. Dizem que o avô é o pai com açúcar, né? Então, quem a criança vai querer ir mais? O pai. Será que o pai está dando atenção alimentícia? Será que o pai está dando carinho? Será que o pai tem essa preocupação que a mãe muitas vezes tem? Então isso é uma reflexão diária. E o problema é, se pai e mãe, ou pai e pai, e mãe e mãe, não tem essa consciência imediata, se esse filho no futuro tiver um filho e se divorciar, ele vai replicar esse conhecimento, porque ele viu isso. Ele aprendeu assim.
que o pai paga lá R$300 de pensão e tá tudo certo, não tem que ver o filho, e tá errado, porque o filho é dos dois, o filho é uma construção, o filho pega exemplo, o filho está em criação, o filho tem que ter educação. E o grande segredo para acabar com a violência é a educação. É você oportunizar que eles tenham oportunidades de vida, tenham amor, tenham consciência e que você dê educação para essas crianças. Porque elas são o futuro do Brasil, né? Você está assistindo a gente que se tiver um neto ou um filho, já pensou que ele pode ser presidente do Brasil algum dia? Não há limite de classe social, de local de nascimento. Há apenas limites legais, que são limites muito simples para concorrer a isso. Mas se nós não investirmos no seu filho e no seu neto, será que ele vai ter essa oportunidade? Nós precisamos pensar nisso. Precisamos, como política de OAB, política de professores, política de Estado, precisamos ter isso. E no âmbito familiar, isso fica muito mais evidente, porque não é apenas preto no branco, tem afeto. Nós queremos o bem das pessoas, nós nos envolvemos com as pessoas. Como advogado de família, eu fico muito feliz quando eu consigo concluir um processo e resolvo o real problema desse processo. Eu não apenas cobrei para fazer, não. Eu dei uma solução clara, uma solução efetiva, personalizada para aquele cliente, que ele vai conseguir cumprir, que a criança não tenha sofrido uma alienação parental nesse processo. Então, se eventualmente alguém que está assistindo está passando nesse momento, pense no seu filho, pense na criança. Ele não tem culpa do fim do casamento, ao contrário, ele nem quer o fim do casamento. Porque a maioria das crianças não sabe o que é um divórcio. Ele tem que ser muito bem cuidado. Nesse ponto também o atendimento psicológico pode ser um grande diferencial para os filhos. Porque não é incomum a gente ver uma criança achar que a culpa é dele pelo fim do casamento. O casamento acabou por minha causa. Porque a criança tem esse imaginário, a criança é lúdica, ela está em crescimento ainda. Se for o caso, procure um acompanhamento psicológico, seja na rede pública ou no convênio particular, um psicólogo com atendimento especial para crianças, para que essa fase seja superada e no futuro não tenha nenhum trauma desse divórcio. Isso é muito importante. Professor, acho que era isso. Muito importante essa abordagem sua. Aliás, o advogado que atua na área de família, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Inclusive, não se deixar envolver, né, pelas questões de cada um, do casal que está envolvido num divórcio, por exemplo. Né? E essa responsabilidade do advogado que atua na área de família é realmente muito grande. E uma das questões que você abordou, que é muito sensível, é a questão da guarda. A guarda compartilhada, no meu modo de ver, ela é confundida totalmente. Eu sempre digo o seguinte: compartilhar é dividir responsabilidades. Tem gente que acha que compartilhar é você cuida quinta e sexta e eu cuido o resto. Não é isso. Compartilhar, a ideia do compartilhamento é da proteção total para a criança. E o Código Civil, lamentavelmente, adotou essa guarda, esse tipo de guarda, como a guarda convencional. Quando, na verdade, as pessoas se divorciam e acham que a guarda compartilhada não vai precisar. Eles optam pela guarda compartilhada para não pagar alimentos, né? Que é o que mais a gente tem que desmistificar isso com os clientes, né? É que, na verdade, professor, alguns até falam, né, que a guarda deveria chamar guarda jurídica compartilhada. Porque são as decisões do filho que são compartilhadas. Exatamente. E existe uma guarda que é a chamada guarda alternada, que me parece que seja o intuito do legislador, era isso, mas que o Ministério Público, os juízes e a advocacia não concordam com ela. É 15 dias com cada um. Imagina a referência que a criança teria. O pai via de um jeito, mãe de outro. Guarda mochilinha, né? Onde é que você mora? Ah, deixa eu ver, essa semana com o pai. Não pode. A criança tem que ter referência. Eu moro com a mãe, em tal endereço. Ou eu moro com o pai, em tal endereço. Senão ela perde referencial materno, paterno, perde referência de casa, ela perde colegas. Às vezes pai e mãe moram longe, tem a questão de escola, de ensino. Mas o senhor está completamente correto. Vamos imaginar uma criança que a mãe mora em Guarulhos e o pai mora em Sorocaba. Como é que
vai compartilhar uma guarda e a escola lá do filho? A criança precisa de estabilidade. Não tem estabilidade. É instável. Onde é a minha casa, onde é a minha quartinha, onde são minhas coisinhas, está aqui ou está lá. Eu acredito. Porque ela está justamente em formação. E isso no futuro vai ter que ser previsto, vai ter que haver uma mudança na legislação para que realmente a proteção da criança seja melhor atendida. Doutor Eduardo Ferrari, a gente vê muitas vezes atos de violência que são praticados, inclusive violência policial tem sido crescente. E essa violência policial normalmente acontece contra pessoas de menor poder econômico e, na maioria das vezes, da raça negra. Qual é a relação que você faz na violência e na questão financeira? A violência é maior nas pessoas de menor renda ou não? Existe essa possibilidade dessa relação? Ou ela é um tanto quanto discriminatória? Existe sim, Dr. Clóvis. Quanto menos, isso falando em sociedade em geral, que a violência ela existe em todos os lugares. Né? A violência familiar você encontra tanto naqueles que têm poderes aquisitivos altos, quanto aqueles que não têm. Né? Mas a violência urbana, né, da sociedade, isso é patente, isso é evidente. A maioria da população é negra. Nós temos ali uma construção, né, um racismo estrutural que vem ali sendo desenvolvido e que às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo, nem sabem, nem se preocupam. Então é um estereótipo, é isso, a forma de abordar isso. Evidentemente, é simples, é só puxar um histórico, por exemplo, de um bairro da comunidade, né? Por exemplo, do bairro do Jardim Presidente Dutra, e o histórico de ocorrências aqui do centro de Guarulhos. Você vai observar ali. Né? A questão estrutural a qual nós crescemos precisa, Dr. Clóvis, de reflexões, de autoafirmações e de um exercício individual. Né? A gente começa a falar esse tipo de discussão, esse tipo de debate, aqueles mais desavisados, menos avisados, mimimi. Não é mimimi. É muito sério isso, Dr. Clóvis. Para que a gente tenha uma evolução da sociedade, a gente tem que prestar atenção e sair daquele automatismo, aquela mecânica, né? Porque o dia a dia ele sufoca a gente. A gente tem hora para acordar, tem hora para trabalhar, tem hora para almoçar, tem hora para receber pessoas, tem hora para ir embora para casa, tem hora para chegar em casa, tem hora para fazer isso, tem hora para fazer aquilo. É uma pressão muito grande. A gente deixa passar. Né? Então, é um exercício individual, né? E próprio. E a gente tem que olhar não só a questão da violência contra as pessoas mais pobres, mas também contra a mulher. Né? É banal. Isso é banal. Praça deu exemplo, um programa de televisão, os caras esqueceram que estavam tudo gravando e fizeram ali. Aquilo não é uma conduta normal. Simples. Coloca sua filha passando por aquilo. Né? Quando é a outra pessoa, mimimi, mas e quando é sua filha? Então esse exercício tem que ser para o próximo. Porque, de fato, a gente tem essa situação e às vezes, aqui sem fazer defesa de ninguém, às vezes a gente está no piloto automático. E a gente erra mesmo. Né? Quantas vezes eu não me pego falando algumas coisas que falam, por que eu falei isso? Né? Porque essa situação ocorreu. Eu avancei muito, eu evolui muito, sou pai de uma mulher, eu tenho 26 anos, e ela me ensina a mim. Porque a perspectiva que a mulher tem, o homem não tem. Poxa, uma mulher não pode andar na rua que o cara chovia. É uma encheção de saco, né? Você tá na rua, tem o fio, ou não sei o quê. Né? Isso é uma violência. É uma violência, essa abordagem. Né? As coisas estão mudando. Né? A Espanha deu um exemplo implacável. Uma
personalidade, que poucos dias atrás de acontecer o fato, estava vivenciando o ápice, né, mundialmente exposto, e acabou cometendo uma violência. Lá eles têm um protocolo de atendimento à mulher com violência. Imediatamente foi acionado esse protocolo e a partir dali tudo foi sendo documentado. Hoje aqui nós não temos. Em Guarulhos nós temos um trabalho hercúleo feito pela Guarda, que é comandado pela inspetora Darcy. É genial o acolhimento que eles dão para as mulheres. São mais de 50 famílias que ela assiste no retoque, na manutenção daquelas pessoas, daquelas mulheres que se desvincularam, não é, da situação. Porque, vejam, a grande massa, né, a grande parte das mulheres está dependente, né, pela estrutura que a gente pôs, que a gente colocou. Né. Isso é um risco, porque quando os dois buscam fazer a renda, a evolução do casal é muito mais rápida. O avanço é muito maior. Né? Então, assim, eu penso que sim, Dr. Clóvis, voltando ao início da pergunta, a violência nos bairros mais pobres, e especialmente as pessoas negras, ela é gritante. Antes de falar, já apanha, para depois saber o que é. As abordagens policiais, elas são muito truculentas, agressivas, né? Às vezes eu sou abordado, coisas que não tem necessidade, está tudo sob controle. Né? Enfim. Então, eu percebo isso, principalmente nos bairros mais distantes do centro, né, onde tem a população mais carente. Em certa ocasião, para o senhor ter uma ideia, eu estava de passagem em uma comunidade, fui atender uma cliente, que o filho estava preso em Paraisópolis, e entrei na comunidade. O policial me abordou com a arma na cara, ele não tinha necessidade de nada. Né? E só por você estar no local. Você foi abordado pelo local onde você estava. Então, veja, e ali, plena luz do dia, uma situação hipotética. Agora, imagina um cidadão que muitas vezes não tem recreação, não tem nada, está na rua, né, com seus amigos, seus colegas, jogando uma bola, às vezes sentado na calçada, tomando alguma coisa, bebendo alguma coisa. É muito forte a maldade e desnecessário. Eu também sei, Dr. Clóvis, que o crime é banal. Tem sido muito banal. Mas isso é um fenômeno provocado pela falta de planos de ações que o Estado deveria propor. Realmente é preocupante. Doutor Rodrigo, já vamos para a última pergunta. Vocês viram que o tempo passa rápido, né? E aí você depois já faz as suas considerações finais. Depois voltamos para o doutor Ferrari. Qual é a relação que você faz entre a violência, o crescimento da violência e o desemprego? O desemprego, nós sabemos que é preocupante, nós temos hoje 9 milhões de brasileiros desempregados, e fora aqueles que estão na informalidade, né? E carteira assinada mesmo, tem muito mais gente sem. Você acha que tem relação? Tem. Na minha opinião, tem sim. Bom, a violência ela pode ser de várias formas, né? Uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, ela fica mais propensa naturalmente a ser ríspida, a cometer atos impensados. Então, quando você não dá subsídio para essa pessoa ter uma renda, né, ou um emprego registrado, com garantias, ou que ela tenha uma segurança, essa pessoa pode ficar um pouco mais ríspida, essa pessoa pode ficar um pouco mais propensa a cometer uma violência. Não estou falando que pessoa desempregada é violenta, não é isso. Mas isso pode desencadear de alguma forma uma espécie de violência. Isso é naturalmente uma questão de política estatal, como nós falamos há pouco de outras. Né? O governo anterior tinha uma política muito diferente do governo atual. Essa mudança de 4 em 4 anos total que nós temos em Brasília, exceto alguns senadores, é uma coisa um pouco complicada, porque nós temos mudanças culturais muito fortes. Nós tivemos um governo, o governo Temer, que fez reformas trabalhistas muito grandes. O atual governo disse que revisaria algumas políticas implantadas lá atrás. Isso dá, de uma certa forma, um certo comprometimento até da segurança jurídica. Né? Para nós advogados isso é muito complicado. Vamos ver como se dará os próximos passos. Nós temos a questão do fundo de garantia, com alterações que poderão vir aí no futuro, taxa de juros.
nós temos visto, a oferta de crédito para aposentado está muito pouca. O Brasil não está fora de uma crise, nós estamos numa crise. Né? A gasolina acabou a desoneração da folha, ela naturalmente subiu. Criar postos de trabalho não é missão fácil para os empresários. Na pandemia nós tivemos alguns créditos que não foram suficientes para garantir que muitos não quebrassem. Muitas empresas quebraram. Né? Então, vamos pegar o ramo de restaurante, por exemplo. Você está cheio, de uma semana para outra você tem que fechar, você não pode mais vender. Né? Delivery não funciona para todos os segmentos. Como nós falamos há pouco, escolas, por exemplo, muitas pessoas pararam as graduações, as pós-graduações nesse período, porque não se adaptaram ao virtual. Não era essa a regra do jogo. A regra do jogo era olho no olho, era professor comigo. De repente eu vou para uma tela e a gente sabe que as pessoas têm aptidões. Nem todo mundo tem aptidão para ficar 4 horas na frente do computador e aprender assim como quem está numa sala de aula. Então eu acredito, professor, que sim, a relação de desemprego pode desencadear um certo tipo de violência. Lembrando que a violência não acontece apenas em áreas pobres, a violência acontece em todos os lugares, ela pode ocorrer na casa mais rica da cidade ou na casa mais pobre. Isso é uma coisa que infelizmente não se escolhe, isso acontece. Então, aquele estigma social, a pessoa mais pobre, lá tem muita violência, não é bem assim que funciona. Talvez pessoas que nós conheçamos, que estejam próximas a nós, estejam sofrendo violência e nós não sabemos. Então, o acolhimento, a escuta ativa, o entendimento é muito importante. Porque muitas vezes a pessoa precisa, além de um amparo jurídico, procurar um advogado, a defensoria pública, o poder público, né, enquanto delegacia de polícia, ela precisa ter um ombro amigo, ela precisa de alguém para aconselhar, ela precisa de alguém para compartilhar aquela situação, para entender que não é culpa dela. Então, o fato do marido ser ríspido com a esposa ou bater nela não é culpa dela, é culpa dele. Mas às vezes quem está dentro da bolha não consegue ter essa visão, tem que ter alguém de fora. E eu volto a repetir, atendimento psicológico se necessário. Isso é muito importante. Terapia faz bem para todo mundo e, se é o caso, não tenha vergonha. Procure parar muito bem para você ou para quem está passando por isso. E minha consideração final, professor, já para dar o encerramento, seria agradecer a você pelo convite, a doutora Eduardo Ferrari pela conversa hoje, muito produtiva, aprendi bastante sobre a sua área, Ferrari, né? Eu que sou advogado civil, né, empresarial, família, não tenho tanto contato diário com o direito criminal, a não ser nos casos que eu atuo e que tem ali um desdobramento. E agradecer a você que está conosco aqui acompanhando a audiência, que está com a gente ouvindo as reflexões, que é o começo de uma discussão que nós teremos por muito tempo. Essa conversa poderia render muitas e muitas horas. E se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você acredita que é possível fazer uma ação concreta para trabalhar em prol do próximo, conheça o Prolegis, conheça esse instituto, com várias ações em prol da comunidade, cursos, ensino e ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade, são pessoas em situação de rua. Ninguém escolhe estar na rua, isso acontece, pode ser numa fase, pode ser por um bom período, mas nós temos que ter solidariedade, temos que ter amor e acolher essas pessoas. Então, se você tem esse princípio, junte-se a nós, certamente você fará a diferença para muitas pessoas. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Rodrigo, pelas considerações. E eu passo para o doutor Eduardo Ferrari para ele finalizar com uma pergunta que vale milhões. Doutor Eduardo Ferrari, qual é a sua receita para melhorar o convívio na sociedade? Tolerância, amor, respeito ao próximo, menos individualidade, pensar no próximo. Né? Um exercício milenar já, né? Que os ensinamentos estão aí. E empatia, né? E ter empatia com o próximo. Né? Ter ali a preocupação de se colocar no lugar da pessoa. Né? Como a gente está no piloto automático, às vezes a gente não percebe. Né? A gente erra muito, né? Eu mesmo erro bastante, mas a reflexão para que no dia seguinte a gente possa ser melhor e não manter e cometer os mesmos erros, eu acho que pode fazer uma grande diferença na sociedade, Dr. Clóvis. Obrigado pela oportunidade, agradeço aí os nossos telespectadores que acompanham, né, o Prolegis,
Para nós é muito importante estarmos aqui preparando algo pensado, desenvolvido, para que vocês possam aí ter desse lado uma reflexão e um exercício também interno de fazer a mudança. A mudança depende de nós, individualmente. Obrigado, professor Clóvis, mais uma vez, pela oportunidade, é sempre muito importante participarmos, estarmos atrelados e envolvidos com lutas e ações que são proativas e que visam a melhoria da nossa sociedade. Parabéns. Obrigado, doutor Rodrigo, mais uma vez. Muito bem. Agradeço a presença de ambos, né? Foi uma honra, como repito, tê-los aqui para discutir um tema que certamente não se esgota com uma entrevista, com duas e com três. Lamentavelmente, vamos ter que voltar ao assunto, dando outros enfoques, porque a necessidade de conscientização das pessoas em relação a tentar, pelo menos, amenizar, né? Chegar nas raízes da violência é permanente. Agradecemos a participação de vocês, o prestígio de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.